Bom dia, nesse momento eu irei apresentar um plano de aula docente voltado para o ano do terceiro ano, dos anos iniciais do ensino fundamental. As áreas do conhecimento serão ciências humanas e matemática. Unidades temáticas, a noção de espaço público e privado e probabilidade e estatística. Objeto do conhecimento, os objetos serão a cidade e suas atividades, trabalho, cultura e lazer, coleta e classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas por meio de tabelas e gráficos, certo? E as habilidades que eu quero que os meus alunos desenvolvam são comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as dos outros tempos e espaços, analisando mudanças e permanências, ou seja, a forma de se trabalhar no passado e agora é a mesma? O que era permitido, considerado certo, ainda é hoje? Eu quero também que eles realizem uma pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de coluna simples, com ou sem o uso de tecnologias digitais. Então, a minha aula será iniciada com a problematização do tema. Qual é o tema? Trabalho infantil, tá? Eu irei explicar para os alunos sobre algumas leis existentes que asseguram que o trabalho infantil é ilegal, É uma negligência da família, da sociedade, dos pais, cujas essas leis são a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu irei falar para as crianças sobre essas leis, irei levar para elas também artigos dessas leis que asseguram sobre a ilegalidade do trabalho infantil. Então, após as leituras, as explicações e os questionamentos sobre essas leis, por que era considerado certo antigamente e agora não é mais, por que isso aconteceu, então toda essa reflexão vai ser feita, por que uma criança não deve trabalhar, qual é a diferença entre trabalho e ajudar em casa, tudo isso será discutido e refletido durante essa aula. Depois eu irei trabalhar uma música do Palavra Cantada, tá? Criança não trabalha, criança dá trabalho. E eles irão responder um questionário sobre essa música, um questionário escrito. E por fim nós iremos fazer, com a minha mediação, nós vamos fazer uma tabela, certo? Em papel craft, com 2 colunas. Primeiro os alunos irão me falar diversas funções trabalhistas, diversas tarefas. E eu irei anotá-las todas no quadro. Depois, nós iremos fazer em papel craft 2 colunas e os alunos terão que classificar quais dessas funções citadas, tarefas citadas, são legais, podem ser feitas por crianças e quais só podem ser feitas por adultos, tá bom? Os meus alunos serão avaliados de forma diagnóstica e processual através do seguinte critério. Ele entendeu que a criança não trabalhar é uma conquista histórica, que anteriormente era visto de outra forma, a criança podia trabalhar, certo? Ele entendeu a diferença de ajudar os pais em casa e ter um trabalho, e ter o trabalho legal, E se ele realizou e participou das atividades que eu propus, das atividades propostas pela professora, certo? Muito obrigada, tenha um ótimo dia.